Mas é entender que uma marca, na verdade, ela é uma história, ela precisa ser contada. A gente vai além do funil de vendas, a gente vai além da conversão. Depois que eu entendi que o líder, quando ele acerta, não é ele que acertou, é todo mundo. Mas quando alguém erra, é ele que errou. Salve galera, tudo bem? Kimura aqui e hoje estamos em mais um episódio do Projecast, mas desta vez é uma coisa completamente diferente, né? Eu tô aqui com a minha host Rafa. Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo e dessa vez de uma forma muito mais especial, né? A gente trouxe aqui a galera que faz tudo isso aqui acontecer, todo o Instagram da Agência Projetax, tudo aquilo que você vê legal, aqueles vídeos maneiros. É essa galera aqui que faz parte, então eu queria apresentar para vocês também nosso amigo Felipe Vulgo Aspira. Sim. E aí, conta aí, como é que sempre viu do lado de fora, como é que tá presente agora na mesa do Projecast? Não, primeiramente é uma honra, né, gente? A gente tá aqui. Acho muito interessante como que as coisas são gravadas, como que a coisa acontece, né? Por mais que a gente sempre esteve ali, tá nesse ponto de vista já totalmente diferente, né? Mas tô muito feliz de estar aqui. E é uma honra, né? Depois eu vou também postar. Isso é bom, né? Então vai ser legal estar aqui, né? Esses dois pontos de vista. Não, com certeza. A gente também tem o nosso amigo Gustavo aqui, que trabalha com a gente, cuida toda a parte de design, de gráfica da agência, então ele é um pouquinho mais na dele, mas hoje veio pra mesa também. Diz aí, Gustavo, qual é o sentimento? Bom, eu tô um pouquinho retraído, tô nervoso aqui, não vou mentir, mas eu tô bem emocionado. Eu tô bem Vai chorar aqui agora não, hein, cara? Tô bem feliz, já estive ali do outro lado da câmera, mas estar aqui presente com vocês também, um time tão unido, tão receptivo, cara, tô bem animado para poder falar sobre o nosso trabalho aqui na agência. É isso, não, e hoje, né, o Projecast é justamente para fazer isso que o Gustavo falou, é falar sobre primeiro, contar um pouco da história da agência, né, e a história passa pela gente também, por cada um de nós, Os e contar personagens também, principais. com certeza, a gente até tem uma parte no site, né, personagens da agência, né, então, assim, e também contar tudo que a gente faz, né, só que um pouco da percepção de cada um, então, vou dar a voz para a Rafinha falar que cuida de toda a parte de gestão do Instagram. Isso é uma parte super interessante aqui da agência, né? Porque a gente é bem conhecido por essa parte de estratégia e tudo isso que a gente faz. Então, Rafinha, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho do que a gente faz aqui também. Quero ouvir um pouquinho da sua... Não começa a falar da sua infância, desde que você nasceu, mas pode contar um pouquinho pra gente. Então, eu nasci prematura. Não, brincadeira. A agência é uma coisa, assim, por mais que já tenha um tempo que a gente construiu, mas parece que é sempre tudo muito novo, né? E a gente tá sempre buscando melhorar e aprender e buscar mais resultado, tanto pra gente e, claro, pros nossos clientes. Então, é uma honra enorme estar aqui e ter esse time em peso aí, que eu tenho a maior alegria de poder estar junto e agregar pro crescimento, né, de vocês. Então, fazer essa parte aí de estratégia e de organizar mesmo todas as demandas, tudo que a gente faz, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, não só com a gente, com a empresa, mas com cada cliente que a gente lida, né? A gente está lidando com vidas, a gente está lidando com carreiras, então temos o maior cuidado, o maior carinho para fazer isso. E quando eu entrei na agência, eu tinha essa vontade de querer mais, e eu não sabia exatamente o que eu queria, eu só sabia que eu queria mais alguma coisa, tinha algo me incomodando, e aí foi quando eu encontrei vocês, né? E eu acho que deu match na hora, né? Tudo que a gente conseguiu construir e a afinidade e essa vontade de crescer junto e de ter um propósito único ajudou muito também para que a gente conseguisse ter tudo isso que a gente tem hoje. Então, acho que é um pouquinho disso, né? Que a gente, desde que eu cheguei, é muito bom. É uma sensação muito boa de estar em um ambiente onde todo mundo pensa junto e cresce junto e que ajuda, cai e levanta, né? E ninguém tá ali para te julgar, muito pelo contrário. E é uma política que a gente leva muito para a vida e para cada um de vocês, né, que estão aqui com a gente também, de poder crescer cada vez mais. Eu acho que vocês também têm muita sorte de estar aqui com a gente num ambiente tão família. E eu agradeço muito também por ter encontrado aí essa nova família. Isso é muito bom, né? Com certeza, é o que você falou, né? A gente hoje vê muito parte de uma família, né? O nosso trabalho é sério,
Claro que tem a parte da cobrança também, né? Mas é um ambiente muito, muito familiar, né? Onde eu acho que um dos valores hoje da agência Projetax é justamente o valor do crescimento, né? Sim, Todo mundo cresce junto, todo mundo cresce junto. A gente está Uhum. sempre em busca dessa evolução, né? sim. E eu acho que não tem como a gente falar sobre evolução e não falar sobre performance, né? Eu sempre falo isso. A gente busca desde a hora que a gente chega no trabalho até a hora que a gente sai performar bem, buscar algo que faça diferente. E como é que a gente performa bem? A gente já prepara o nosso dia para que aquilo vá acontecendo de acordo com o que a gente imaginou. Então, são coisas que se unem e, é claro, toda essa parte da família que a gente fala, nessa parte de todo mundo estar junto, estar bem, ajuda nisso, mas eu acho que o nosso foco muito é sempre esse, né? De performar, de evoluir, Uhum. e isso faz parte também dessa cultura que a gente tem de família aqui dentro, né? Sim. Fala um pouquinho também, Aspiro, do que você faz, conta um pouquinho da sua história aqui com a agência, eu quero ouvir um pouquinho. Pode deixar. Bom, meu nome é Felipe, né? Aspira. Só que aqui eu sou conhecido como Aspira. Eu recebi esse... Eu tenho que te cortar. O Aspira é o nosso primeiro funcionário, né? Então, quando a Entrei gente como trouxe estagiário, ele, galera. o nosso sócio também, que é o Felipe, ele tinha o nome de Felipe, É. então ele virou o Aspira. Quando entrou o próximo funcionário após ele, que foi o Gustavo? Não. Não. Foram... Cara, entrou outros funcionários. E assim que entrou, a gente fez a seguinte pergunta. Felipe, tu quer mudar, quer passar o Aspira pro próximo ou tu quer se manter como Aspira? E aí você... eu falei que não, né? Pô, já tinha um tempo já como Aspira, não tinha como já desassociar e tudo mais. Já atendia como aspira. Já tem, cara, sabe o que é engraçado? Só um parênteses. O engraçado é que quando eu saio daqui do trabalho, às vezes eu ouço meu nome, tipo, Felipe, eu fico tipo, caraca, meu nome é Felipe. Tipo, às vezes eu falo, não, meu nome é Felipe aí. Mas eu comecei na Projetax, assim, também, assim como a Rafa falou, me identifico muito com a fala dela. E eu tava indo pro meio da faculdade, eu me formei em publicidade. E eu tava indo pro meio da faculdade assim, e eu já trabalhava como influenciador antes, se quiser já faço meu merchan aqui. mas eu tô meio off ainda, porque é muita demanda, mas tamo aí. Uma hora eu volto. Mas já trabalhava como influenciador, fazia alguns bicos ali de storymaker, de social media, assim, coisas bem esporádicas, bem espaçadas. Só que, cara, eu tava vendo que só o conhecimento da faculdade, e você que tá na faculdade também, acho importante ressaltar isso, não se prenda só na faculdade, porque ali é a base de tudo, o começo de tudo, e eu tava me sentindo muito cru, assim, pro mercado, porque eu queria, né, criar algo mais, queria construir meu império aí de dinheiro, né, também nessa construção de a gente chegar lá, mas eu falo, cara, eu quero algo mais, e eu fiquei pensando muito, e eu sou cristão, eu comecei a orar muito, falei assim, pô, Deus, por favor, cara, me arranje alguma coisa, não sei o quê. Eu comecei a pedir muito, orando muito, e dentro disso, né, eu lembro que eu recebi uma mensagem, assim, muito, muito aleatória. Foi tipo assim, num dia, inclusive foi nas chuvas que teve. Eu tive até que sair de casa, porque tava caindo um barranco dentro de casa lá, eu fui pra casa da minha tia, mó doideira. Aí foi, e chegou, assim, uma mensagem no WhatsApp, nessa loucura toda, aí eu fui ver. Aí ué, do nada, assim, na época acho que era, não lembro se era Cetera, ou enfim, acho que era Cetera, né? Enfim, e eles me mandaram a mensagem falando que tinha o meu currículo lá desde 2020. E eu fiquei tipo, nossa. Nem falou se lembrava de mandar o currículo. Nossa, eu nem. Eu fui mandar, tipo, meu currículo esporadicamente, nem sabia que eu tava nesse banco de dados deles. E falou que tinha uma empresa na época lá em Itaipava, quase uma outra cidade da onde a gente tá aqui. E mais ou menos umas 2 horas de distância da minha casa. Só que eu falei assim, cara, eu tô querendo, tô precisando, né? E eu sei que vai ser uma oportunidade. E eu lembro que eu cheguei até a conversar com uma professora minha, perguntando o que ela achava, né? E ela falou assim, não, vai, e tudo mais. Aí eu fui. Fui pra entrevista, fui pra primeira seletiva lá na CETER, no centro da cidade. Passei. Fui pra segunda, foi com o Felipe. E foi muito legal, assim. Eu fui na Famarte, foi bem legal, assim. Fui bem sincero com ele, ele até me perguntou assim. Às vezes eu vou falar assim, caraca, acho que eu falei demais. Mas ele me perguntou o que iria me fazer sair, tipo, do Quitandinha até Itaipava, que era mais ou menos umas 2 horas de distância, para ir pro trabalho, o que me motivaria e tudo mais. Eu falei assim, tô querendo aprender, né? Acredito que eu vou evoluir lá,
Mas talvez se aparecer algo melhor, eu tô indo. Eu fui muito sincero com ele ali. Até demais. Até demais, por isso que eu falo, eu acho que eu fui até demais. Mas acho que isso foi uma virtude, assim, que ele achou, né? Acredito que foi conveniente pra ele. E ali eu comecei a trabalhar, né? Comecei a enfrentar 2 horas de ônibus, mas eu sabia que ali eu ia evoluir. E foi assim. Acredito que até hoje eu tô num processo constante de evolução, nós sempre estamos nesse processo, mas só de olhar, isso faz 1 ano e pouco atrás. Foi em abril do ano passado. E eu vejo isso, eu, tipo... Nossa, legal, gente. A maneira que... A minha mentalidade mudou, a minha mentalidade profissional, aquilo que agregou, mudou totalmente. E hoje a gente tá aqui e poder estar com vocês, com esse ambiente, assim como a Rafa falou, é extraordinário, porque também os outros lugares, né? Não vou também mencionar nomes, não eram tão legais. Não eram tão legais. Precisa, né? Não preciso, mas assim... Foi muito bacana, assim, e é muito bacana, apesar da pressão, porque a gente precisa entregar, a gente precisa trazer algo de qualidade para o cliente, porque se fosse com a gente também exigiria o mesmo. Sim. Então, a gente cai, mas levanta e continua, e só melhorando. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer aprender todos os dias nesse lugar que é maravilhoso. Nossa, ó. Que isso, Salva de cara. palmas agora, hein? Então, é isso, cara. Eu acho que você falou tudo. Eu me lembro do primeiro dia do Aspira na empresa. Cara, acho que eu nunca te contei isso, né? Mas a primeira vez que o Kimura chegou lá... Olha só. Eu nunca falei isso aqui. Mas quando o Felipe tinha falado assim, meu sócio, Kimura, eu imaginei um cara japonês, né? Um negócio por aí. O senhor de idade. Comecei um cara bem mais velho, japonês. E assim, como era um emprego assim, que eu imaginava que seria algo mais executivo, né? Eu pensei que era uma parada totalmente formal, né? Totalmente formal. Aí nas primeiras semanas, né? Primeiro que o Felipe tava escutando o Felipe Ret. Ué, como assim? Aí quando chegou o Kimura, gente, o Kimura todo descolado, assim. Cara, se vocês veem o Kimura aqui, ele é tipo assim, ele mete mó marra, assim, ele tá de óculos escuro, cheio de anel, a roupa maneira, né? Porque isso aí não é, vou ter que falar. Você tem uma loja, né? Tem um estilo, né? Tem um Pra estilo. prezar, O cara tava estiloso. Eu falei assim, ué, mas o cara executivo... Kimura, né? Kimura? E assim, aí ele chegou, falou, não sei o quê, aí... Mas enfim, essa foi a minha primeira pessoa. Pensei que era um cara japonês, mais velho, e foi um cara totalmente diferente. De realengo. Eu falei assim, caraca. Não, e o Felipe ia atrás, escutando o Felipe Ret. Caraca. Mas desde o início foi sempre... Eu me lembro do primeiro dia do Aspira também, né? De tudo que a gente... E também do tempo, né? Como foi passando, né? As primeiras artes que a gente foi fazendo junto. Tenebroso. Mas e a forma como você evoluiu também dentro da empresa foi um negócio, assim, muito absurdo, né? A gente brinca muito que é legal, né? A gente prega a evolução e vê isso acontecendo também. Então, hoje o Aspira começou como estagiário, foi efetivado, hoje está sendo preparado para ser um líder. Então, assim, É verdade. vendo isso acontecer dentro da empresa é uma coisa muito, muito legal, né? Muito, e diferente, né? Proporcionar isso também dentro de um ambiente, eu acho Maravilhoso. que é uma coisa que eu sempre sonhei em fazer também, né? Então, isso é muito diferente. A gente também tem aqui o nosso novato, vulgo Gustavinho. Verdade. Gustavinho do Grau. Um homem de 1000 facetas. Pode falar um pouquinho da sua... Bom, aqui na Projetax eu tô desde o começo do ano, né? Tô relativamente pouco tempo, entre aspas, comparado a todo mundo. Mas assim como o Aspira, acredito que eu tô evoluindo bastante. Além de eu conseguir agregar aqui a empresa, vocês todos também me agregam muito. Consigo aprender todo dia um pouquinho mais com todos vocês. Seja na parte da estratégia, seja na parte de liderança, seja como... Só um adendo. A gente estava comentando esses dias sobre qual foi a impressão de cada um, a primeira impressão de cada um. Eu olhei para o Aspira e pensei, a Rafa não estava no momento. A única pessoa da minha idade. Eu vou fazer a mesma coisa que ele. Pô, é tipo o irmão mais velho. Ele já tá aqui no lugar primeiro que eu, vou me inspirar nele. E tamo aí. Até parece que a gente é um pouquinho parecido, né? Só parece, né? Só parece. Tem uma piada. Mas assim, eu acredito que
a Projetax tem muito a crescer ainda. Nós estamos fazendo por onde. Fora essas broncas que tem de vez em quando. Quase nunca, né? Quase nunca, quase nunca. A gente é uma família mesmo. A gente tá aqui há muito tempo, né? Todo dia a gente tá o tempo todo junto. A gente passa mais tempo, né? Mais tempo aqui do que na nossa própria casa. Então, acredito que a gente vai se aproximando cada vez mais, vai entregando, vai se aprimorando, obviamente, para os clientes. E o nosso trabalho aqui tá cada vez melhor. Estou muito feliz de estar aqui. E a Projetax e o Projecast têm só a evoluir. Sim, com certeza, cara. É o que você falou, a gente foca muito nesse lado familiar. Então, por isso que eu acho que eu, desde o início, eu sempre quis fazer um episódio que fosse, assim, nosso, né? Pra contar um pouco também de como isso tudo começou, né? E também dar margem pra gente falar um pouco do que a gente faz, né? Do que a gente causa de diferença na vida das pessoas e da transformação que a gente faz nas contas das pessoas, nas empresas das pessoas e também na vida delas como pessoa jurídica, como pessoa física também, né? As pessoas que já veem o podcast já me conhecem um pouco, né? Eu sou videomaker, eu faço a parte de vídeo, toda a parte cinematográfica da agência, direciono também todos os eventos que acontecem, que precisam de algum vídeo ou algo assim, mas a gente tem aqui também pessoas que são fundamentais para isso tudo acontecer, né? Muitas vezes o cara só olha o vídeo, vê o finalzinho lá, o Kimura, mas tem tanta coisa acontecendo junto e eu queria muito que a gente falasse um pouquinho sobre quais são essas coisas, né? Um pouquinho sobre o que a gente faz dentro da agência, né? Vou deixar a Rafa falar primeiro também, mas o que é a gestão do Instagram, o que é a parte de estratégia do Instagram, o que o social media faz, o que um designer faz dentro de uma agência de marketing, e o que a gente pode proporcionar para um cliente, para uma pessoa que também esteja vendo esse episódio, a pessoa que tem uma empresa também e fala assim, cara, não faço ideia do que uma agência de marketing faz. Eu acho que esse é um momento legal para a gente começar a conversar sobre isso, né? Com certeza. E isso também lembra justamente essa parte desde lá do início, né? O que a gente tem feito para construir, crescer e agregar cada vez mais aos nossos clientes um melhor resultado, né? Desde quando eu entrei também na empresa, onde a gente começou a construir a parte estratégica, começou a montar a parte dos sites e decidir, não, isso aqui é muito importante na construção da carreira de cada um e da empresa de cada um. Então, ainda hoje, a gente continua nesse crescimento, agregando cada vez mais. As pessoas acham que mexer com marketing, uma agência de marketing simplesmente faz postzinhos no Instagram, né? E eu fico com muita raiva disso. Meu Deus, não é só isso, né? Isso tem um impacto muito maior na vida da pessoa que está recebendo aquilo e das outras que estão assistindo, de cada seguidor, de cada fã. Então, o passo a passo que a gente leva aqui é, primeiro, construir a casa dela, a estrutura dela, né? A gente faz toda a construção do site, a gente faz a construção do SEO, né? De como que aquela pessoa vai ser recebida através das pesquisas do Google. Então, precisa ter uma linha de raciocínio, né? De que o cliente vai ir tomando até, de fato, chegar e comprar. Tem clientes até que falam muito da questão de leads, eu quero vendas, eu quero conversão, mas eles esquecem que existe um caminho para isso, e esse caminho justamente é a estrutura, que é o que a gente faz aqui. A gente trabalha muito bem em desenvolver essa parte, né, de identidade visual, da parte de criação de logo, que depois eu vou até passar para os meninos contarem um pouquinho também dessa experiência deles lidando com uma parte tão sensível de uma empresa, né, que é a primeira impressão ali, é o que impacta, é o que atrai. E, além disso, a forma que você vai estruturar e construir o cronograma, a estratégia que vai ser recebida pelo cliente, né? O que aquele cara precisa saber sobre a empresa, por que ele vai comprar, o que ele precisa entender, quais são os gatilhos mentais que precisam conter naquela copy para que tenha uma conversão. Então, acho que inclui muito mais do que só um postzinho do Instagram, e é uma coisa muito mais trabalhada. A gente estuda extremamente cada projeto, faz um PDF gigantesco de mais de 50 páginas, só vendo, né, o DNA da marca, o que comunica, como está o mercado
mercado, como são os concorrentes. E é muito importante ter todo esse estudo. E eu fico muito feliz também de, além da gente conseguir trabalhar isso e aprimorar, né, melhorar cada vez mais, incluir cada vez mais outras coisas que a gente consegue trazer de qualidade, também passar para vocês, né, e passando esses conhecimentos. Eu lembro que quando eu cheguei na empresa, o Aspira já estava lá, ele foi o pioneiro, mas eu sentava metade do dia e definia com ele tudo que ele precisava aprender para começar, né? Então eu ficava era ali caótico. ensinando. Eu só fazia assim, o que tinha que fazer, que eu achava também, né? Começa por aí. Aí eu falei assim, bom, tem que fazer isso, vou fazer isso aqui. Mas quando a Rafa chegou, tipo assim... Depois eu quero saber a sua visão sobre isso também. Foi totalmente diferente. Fora a organização, né? Que eu cheguei pra ele e falei, não, cara, tem que ter isso aqui, nesse dia tem que fazer isso aqui, tem que ter uma estrutura. Sim. Então a gente começou a construir, eu fui passando para ele também todos os conhecimentos necessários que hoje, né, conseguiu evoluir muito e trazer os mesmos resultados e algumas coisas até conseguiu superar, né? E eu tenho muito orgulho disso. Já tira de letra. Exatamente. Mas é muito legal a gente conseguir pensar sobre essa construção de tudo que a gente foi levando lá de trás e que continua trazendo até hoje, justamente para entregar o melhor resultado para o nosso cliente e de uma forma leve, com amor, né? Pensando não só na gente, não só em fazer porque é o nosso trabalho, e sim por entender que aquilo tem um impacto. Então, acho que, no geral, o nosso propósito é esse, né? Com certeza, né? Eu sempre me coloquei como o cara do storytelling, né? O cara que gosta de contar uma história, né? E eu acho que, na verdade, uma marca é uma história, né? Uma empresa é uma história também. Então, você não tem como contar uma parte da história se ela não estiver conversando com como ela nasceu, como ela cresceu, qual é a cor que ela se identifica, qual é o público que ela se identifica. Então, assim, a gente aprendeu isso na Marra também, isso não foi uma coisa que foi gerada desde o início, a gente entendeu que as coisas deveriam ser assim. A Rafa também ajudou muito com a chegada dela, né, nessa parte de estrutura, mas é entender que uma marca, na verdade, ela é uma história, ela precisa ser contada. Você não vai fazer uma ação de marketing em um post se você não entende para qual público essa marca quer entregar, qual é o tipo de fala que ela tem que usar, qual o tipo de legenda que ela usa, qual o público que ela conversa. Então, assim, na verdade, a parte que a gente faz do marketing é justamente contar a história de uma marca, né? Eu acho que é o que eu fazia já nos vídeos, que eu já gostava de fazer, só que eu entendi que eu podia trazer isso para o marketing também. Então, eu acho que a gente conseguiu unir, né, as nossas visões, né? Justamente para entender que uma marca é uma história que precisa ser contada. E para a gente contar essa história, a gente precisa entender ela, a gente precisa conhecer ela. Isso não é uma coisa que acontece da primeira reunião. Às vezes, a gente precisa se adequar, entender, se adaptar para poder contar a história dessa marca de uma forma como ela contaria. Só que, às vezes, ela não sabe como falar. Como fazer isso. A gente sabe um pouquinho disso. Então, nosso trabalho, na verdade, é simplesmente contar a história da marca. E isso eu acho que é uma coisa fenomenal, porque é uma coisa que eu não conseguia fazer 100% com vídeo, porque às vezes eu entregava um vídeo que eu entendia que eu estava contando uma história, mas depois vinha uma outra postagem completamente desconexa, o Instagram, a bio estava... tudo errado. Então, assim, quando a gente consegue pegar uma marca e fazer isso desde o início e trazer toda essa vertente, e aí fazer um vídeo legal, contando também um pouco da história, fazendo um manifesto, tudo isso, eu acho que a gente consegue ter um trabalho ideal de marca, né? De fortalecimento de marca, de valorização de marca, de tudo isso, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente tenta trazer para os nossos clientes. Às vezes a gente faz uma reunião, né, de briefing, e aí o cara fala assim, pô, mas eu já vou começar a fazer o tráfego, eu já vou começar a postar. Eu falei, não, cara, a gente precisa primeiro desenhar qual é a identidade, entender de verdade o sentido da marca, a história da marca, porque não adianta você fazer 1 milhão de coisas e, assim, não tá conversando de verdade com quem vocês são, né? Então, entender a marca, estudar a marca e, principalmente, entender a história da marca, eu acho que é o primordial, né? Quando a gente faz quando a gente certeza. Tem uma agência de marketing, né? É onde tudo começa. E aí entra a parte do social media, né? Que é o cara que vai começar a desenvolver as postagens, os conteúdos. Conta um pouquinho do que você faz aqui, da magia que você faz. Das coisas que eu olho, às vezes, falo assim, caraca, Aspira, tu fez isso aí sozinho, cara? Já aconteceu, né?
Mas é legal essa colocação que você fez, que os dois fizeram, porque acredito que a rede social ela é a porta de entrada para esses próximos passos. Por isso que às vezes a galera acaba achando que o marketing só para na rede social. Mas é a porta de entrada. Né, a gente precisa de toda uma estrutura, a gente precisa de todo um aparato. Depois da porta de entrada, que vem, né, as outras coisas que a Rafa estava dizendo. Mas é legal porque, assim, quando a Rafa chegou, né, já entrando nesse assunto, porque acho que ali eu comecei a ter mais noção do que era trabalhar com a rede social, do que era ser, de fato, um social media. Uhum. Foi muito interessante porque não basta só talento, né? Tipo, eu acredito que eu levava jeito já, entendia aquilo que era bonito e tudo mais, e algo mais espontâneo meu. Acredito que é uma coisa que eu já tinha em mim, só que acredito que o que me fez permanecer até evoluindo foram essas técnicas. Porque não basta só talento, igual essa frase bonita, né? Essa frase de efeito que não basta só talento, exige técnica. E quando a Rafa chegou com essa técnica, né? Que eu comecei a falar assim, caraca, cara, realmente, tipo, tem todo Começou um a ver aparato. por um outro lado, né? Tem todo um aparato por trás, porque eu via, tipo, o Instagram de quando a gente começou, e eu sabia que tinha que mudar, tipo, a bio, né? Colocar uma foto de perfil maneira. Os posts tinham que estar ali, Conversando. bonitinho, né? Porque não tinha tanta técnica, assim, em relação ao design. Mas depois que você chegou, né? Que a Rafa chegou, ela começou a falar assim, não, mas peraí, você tá fazendo isso, mas por quê? Você tá querendo o quê com isso? Você precisa ter isso, você vai continuar fazendo isso daqui, tipo, há uma semana? Você vai ter estrutura para fazer isso daqui há umas 2 semanas? Então, peraí, a gente tem que pensar nessa estratégia, uma continuidade, porque hoje rede social é uma briga por atenção. Então, a gente precisa ter o máximo de retenção da atenção da pessoa, né, no caso, né? E dentro disso, a gente precisa ser constante. Então, se a gente não tem essa técnica, essa estratégia que nos faz ser constante, eu posso fazer uma arte maneira, eu posso fazer um vídeo que vai viralizar, eu posso fazer um vídeo que vai ser maravilhoso, mas se eu não tiver essa estratégia que me garanta a longo prazo, que me deixe na rede social pelo menos em uns 2 meses, eu vou ser um viral e mais um viral. E aí eu não vou construir relevância, não vou ter conversão, que é o que justamente essa estratégia faz, que comunica com o social media. Então, foi muito interessante, porque eu comecei a mudar o meu olhar em relação àquilo que eu fazia, porque, às vezes, a gente precisa... O social media, né, na verdade, ele tem que ter um equilíbrio entre ser criativo, mas também não inovar demais para confundir. Sim. Então, tem que manter um equilíbrio. Eu não posso, tipo, também Só chegar... criativo. eu posso chegar com uma coisa muito louca, os outros achar, tipo assim... Que não tem Quê? nada a ver com a identidade da marca. Exato. Mas eu também eu preciso me diferenciar dos demais. Então, eu preciso ter esse equilíbrio ali, mas aliado com a estratégia certa. Mas como que eu vou ter esse equilíbrio? Através do estratégico. Porque o estratégico vai me dar as métricas, vai falar assim, bom, isso aqui tá funcionando, você pode fazer até esse ponto, você tem esses temas, e ali você cria. E ali você faz a postagem, que é o que justamente já acontece nos dias da nossa agência. Então, ali eu comecei a entender, não, eu preciso de um equilíbrio. Vou precisar de um equilíbrio porque senão o objetivo do nosso cliente que é converter. Porque ou eu passo batido pelo cliente, eu faço o post pro cliente, né? Se colocando na cabeça do espectador do cliente, no público-alvo. Ele vai chegar e falar assim, não, já vi essa postagem. Passou. Então, eu fui, né, normal demais. Ou então eu vou com uma parada muito louca. Tipo, o cara fala, nossa, que coisa confusa, o que é Ou isso? não vai identificar que é daquela Ou marca. não vai identificar que é daquela marca. Tem muitas variáveis. Então, precisa ter esse equilíbrio. Aí que eu fui entendendo, de acordo com essas métricas que a Rafa começou a passar, dessa organização. Eu lembro que a gente começou a trabalhar foi com o Trello. Nunca tinha ouvido falar no Trello. E hoje, tipo assim, é muito básico, né? Eu queria ter ouvido falar no Trello também. É muito básico. Tipo, hoje a gente vê uma parada, tipo, sei lá, arroz com feijão. E eu ficava, nossa, mas como que eu não ouvia falar disso? Ou então, aí quando eu entrei no Trello, desorganizei tudo, né? Meus parabéns. Ainda teve isso, porque... assim, eu sou uma pessoa criativa já de nascença, então, tipo assim, eu vou fazendo, vou jogando as coisas, pá. E quando eu vejo, tipo, tá tudo uma bagunça. Nossa, eu ficava maluca. Nossa. Meu Deus do céu. Aí chegava, tipo, 3 horas da tarde, eu falava, beijo, Rafa, tô indo embora. Eu ficava com tudo pra resolver
sozinha. Nossa. Até, tipo, sei lá, 7 horas, 6 horas da tarde, assim. E ali, né, depois disso tudo, de ver o Trello e a Rafa... Eu lembro que uma vez deu um ruim lá com... um cliente começou, né, ali... Porque uma hora a conta chega, galera. Sem citar nomes, tá? Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Chegou a conta. Aí a gente chegou num belo dia, né? Porque aconteceu o caos, né? Quando eu tava indo embora. É sempre assim. Aí eu fui embora. Acho que a Rafa também foi embora, né? Porque, tipo, a gente viu, eu vi que, né? Sei lá, né? Achei meio esquisito. Mas, enfim, deixei. Porque, assim, não tinha organização, então pra mim tava tudo bem. Né? Tipo, eu vi que tinha alguma coisa meio estranha, mas nada que no dia seguinte não normalizasse. Beleza, cheguei no dia seguinte. O Felipe teve a reunião com esse cliente. O cliente, né? Mandou uns áudios bem acalorados no grupo ainda. Podia chegar no privado, cara. Mas mandou no grupo. Aí, né, a conta chegou pra mim e pra Rafa, mas o Felipe foi tirar mais satisfação com a Rafa, né? Aí E perguntou quem- pra Rafa, o que aconteceu? Não sei o quê. Foi falar. Aí eu... Tava ouvindo, né? Porque a gente tinha um segundo andar, né? No antigo escritório. Aí eu tô ouvindo. Eu falei, cara, que merda. Não é possível. Acho que eu fiz Vou deixar ela pagar pelo meu erro. eu não acredito, Vou ficar cara. Eu quietinho na acho, minha. eu acho que eu fiz merda. Mas, assim, eu falei assim, cara, era genuíno, Rafa. Era um achismo. Eu falei, eu acho Acho que uma seja. suposição. eu acho que deu ruim. Beleza. Rafa desceu e veio conversar comigo. Aí, tipo assim, então, né? Fez merda? Aí eu, que merda, né? Aí ela conversou comigo, a gente conversou. Porque era justamente essa falta de organização, cara. Sim. Era essa falta de organização de eu entender o prazo, os O temas. início é sempre assim, né? Não tem jeito, mas Aí eu entendo. foi uma loucura. Ela começou, a gente começou a organizar as coisas melhores ali. E assim, eu fui evoluindo. Aconteceram outras coisas, né? Porque, né, a vida, infelizmente, é essa. Aconteceram outras coisas que a gente vai aprendendo. Mas é muito interessante quando a gente pensa sobre fazer essas postagens, essa organização e tudo mais. O social media, ele tem que aprender um pouco de tudo, né? E graças a Deus, eu aprendi um pouco de tudo. Eu tento sempre... Social media videomaker, né? Assim, o Kimura... Não, calma. O Kimura, ele tem uma nomenclatura que ele ama. Que ele ama. Mas isso aí, vocês vão lá no Instagram dele e perguntam pra ele qual é a nomenclatura. Que tem a ver com social media. Mas o social media hoje em dia ele tem que saber de tudo, né? Ele tem que saber pelo menos um pouco de estratégia, ou pelo menos conversar muito bem com o time estratégico. Tá muito bem alinhado com o time do design, porque se ele tá entendendo sobre a rede social e tá entendendo sobre o público, como que numa determinada campanha, determinado post, o designer ele não vai saber a cor que está comunicando naquele tipo de lugar, né? Enfim, tem que estar tudo muito bem amarrado, muito bem alinhado, Bem alinhado, né? pra ele, tipo... Porque, assim, igual hoje, né? Hoje mesmo a gente fez um negócio desse, eu tava falando com o Gustavo, que precisava gerar um QR Code. Porque a gente tá terminando de colocar o nosso letreiro. Também aconteceu algumas coisas, mas enfim. Nosso letreiro lá. E o Gustavo teve uma ideia, assim, muito maneira, que foi de um QR Code. Aí eu falei, bom, vou fazer o QR Code. Fiz o QR Code e mandei pro design, né? Pra ele vetorizar. Então, tipo, tem que ter essa conversa Sim. entre todos, na verdade, né? Na verdade, o time trabalha junto, né? Cada O time trabalha função. junto. Por isso que a gente fala, né? Que a história da marca, né? A gente não pode pegar um cliente e jogar simplesmente na mão de uma pessoa, né? Todo mundo tá sempre envolvido, É um engajado. time que cuida daquilo. Em cada cliente, né? Então, isso que é muito legal, né? A parte da estratégia tá engajada, o social media tá engajado, o designer tá engajado, o cara que faz o vídeo tá engajado, o cara que lidera o time tá engajado. Então, assim, tem tudo... todo mundo tá sempre olhando já para a mesma coisa. Então, a gente faz uma coisa interessante que você falou, né? No começo, é que as pessoas acham que o marketing, né? A porta de entrada é o post e a rede social, né? Mas para vocês terem noção, a gente já cuidou até de time de vendas, da forma que o time de venda fala,
A gente já trocou uma ideia com o pessoal do comercial para eles falarem junto como que eles falam, se eles não sabiam ainda se comunicar. A gente trouxe a nossa forma de comunicação da marca, que a gente criou uma forma de comunicação. E os caras do comercial começaram a usar essa forma e isso fez crescer absurdamente as vendas, justamente porque não é só o marketing que, quando a gente vai olhando pelo geral, né, não é só o marketing que anda junto, né? O marketing é a história da empresa. Então, todos os setores da empresa têm que também ter essa visão, né? Às vezes a gente cria uma visão, porque o cara criou a marca e ele não tem noção nenhuma de marca, ele procura a gente para criar uma visão de estratégia, uma história de marca. Então, a gente, quando cria essa história de marca, o time de limpeza tá com essa história de marca, o time do comercial tá com essa história de marca, o time que faz a estratégia das vendas e tudo, e faturamento, tá com essa visão de marca. Então, assim, é um mercado muito amplo, é uma coisa muito ampla para ser apenas só o postzinho do Instagram, né, que o pessoal acha, né? Então, é justamente criar realmente uma visão diferenciada, né? Isso que eu acho que é o nosso diferencial, né? O que a gente consegue se modificar ali no meio de um monte de agência que faz tudo igual, que é justamente o nosso método, né? Que a gente nomeou muito carinhosamente de método Projetax, que é justamente não utilizar o que todo mundo faz, que é só usar a atração ali, de só utilizar os posts para atrair o público e deixar na sorte para aquilo ali converter sem tocar, sem fazer nada, né? A gente vai além do funil de vendas, a gente vai além da conversão, cuidando de como essa pessoa vai se relacionar, do relacionamento com a marca, do encantamento do cliente pela marca, até chegar ao nível de ter uma indicação, né, um tráfego ali orgânico de indicações que a gente consegue cuidar ali para a empresa que a gente está gerenciando, né? Então vai muito além na parte de atração, mexer na rede social, de fazer o site, de aparecer no Google Meu Negócio, vai para a parte de tráfego pago, a gente consegue utilizar também do CRM, conversar com o time de vendas para engajar esse cliente, engajar esse seguidor, justamente para a gente não ser mais do mesmo e parar ali. Ah, tá, fiz aqui o funil de vendas, reconhecimento, conversão, acabou. Não, a gente tem que ir além da conversão, a gente tem que ir na expansão, a gente tem que fazer com que essa roda continue funcionando sem a gente. E esse cliente sempre volte, traga mais gente com ele. Exatamente. Então, acho que isso é uma coisa muito diferente e especial que a gente consegue fazer também, que é juntar tanto a parte da rede social, quanto a parte visual, tanto a parte de vendas e a parte de relacionamento, que eu acho que é uma das mais importantes, né? A conexão que o cliente sente e a satisfação que ele sente por aquela marca, ao ponto de querer trazer outras pessoas pelo tanto que ela está se sentindo grata pelo que ela está recebendo, né? Pelo conteúdo de valor que ela está recebendo, pela qualidade do produto que ela está recebendo. Então, isso é uma coisa que me orgulha muito da gente conseguir ter esse trabalho diferenciado. Uma coisa que é interessante, puxando esse gancho de ampliando, né, os canais e tudo mais, eu acho muito interessante, porque acho que o inconsciente coletivo da galera acha que o social media ele só iria cuidar da rede social, do Instagram, na verdade. Só vai cuidar do Instagram, ou então, tipo, a equipe de marketing, a agência só vai cuidar do Instagram. Mas não. A gente tem uma forma de trabalhar, tipo, multiplataformas, né? Sim. A gente não pensa só no teu Instagram, a gente não vai pensar só talvez teu Facebook, a gente pensa no seu LinkedIn, a gente pensa no seu YouTube, a gente pensa em outras redes sociais que vão atrás desse cliente, que dentro disso, gente, uma coisa, só um adendo. Eu não achava que o Pinterest, antes de entrar aqui na agência, eu não achava que o Pinterest poderia ser tão relevante. Eu ia até falar sobre isso, que uma das primeiras conversas que a gente teve, eu sentei do seu lado e comecei a explicar sobre cada plataforma, para que serve cada uma. E aí você, meu Deus, o Facebook ainda é utilizado. Não, nossa, isso total. A galera acaba que pensa, né? Depois veio o Pinterest. Aí e quando eu comecei a entender sobre o LinkedIn, eu falei, meu Deus. E é legal ter essa sua visão também, porque é a visão que o cliente tem, ele não entende. Por ele ver mais no Instagram, ele acha que só o Instagram converte, sendo que cada plataforma e às vezes o cara tem começou uma métrica. a empresa dele convertendo no Instagram, então ele acha que aquilo vai ser
pra sempre. Não, Sim. com E, certeza. Por exemplo, não o é. Facebook é a maior plataforma para anúncio que tem, e ele ainda é a plataforma mais acessada. Então, Pois é. se fosse procurar por esse marketplace. lado, ainda seria o que traria mais resultado, né? O Sim. LinkedIn ou o Pinterest, né? E cada, Então, cada assim, tipo de cada negócio plataforma- funciona melhor dentro de uma plataforma. Exatamente. Por isso Então, a precisa gente, ter esse estudo e o conhecimento de todas elas, né? O social media entra nisso. Ele é um gestor de redes. Ele é plural. Né? É de rede. É literalmente isso, né? Eu acho. A gente é entender qual é a melhor rede. A gente vai falar, obviamente, praticamente em todas elas, em todos os clientes, sendo que a gente vai entender que tem uma rede que vai funcionar mais e às vezes não é o Instagram. Exatamente. Verdade, porque normalmente a galera fala, chega com alguns clientes, né, de reuniões, né, acaba que chega assim, mas e o Instagram, não sei o quê. Aí, gente, mas você tem TikTok? Mas você tem... Como tá o seu Google Meu Negócio? Aí a pessoa fala Não sabe assim, nem o que é o Google Meu Negócio. eu só tenho o Chrome. A galera chega assim, mas a gente faz todo esse aparato e saber gerir que faz toda a diferença. Sim. Porque às vezes, igual o Kimura falou, às vezes o cliente ele não vai estar no Instagram. Às vezes ele vai estar no Pinterest. Tipo, Sim. que é um aplicativo mais sobre aquela questão de inspiração, de saber... Imagina se a pessoa tem uma marca que ela tem todo um aesthetic, todo aquele conceito, Aesthetic, ó. todo aquele aparato bonito, visual, não sei o quê. Às vezes a galera que tá vendo no Instagram não vai engajar tanto como se fosse no Pinterest. Porque a galera vai no Pinterest pesquisando totalmente esse tema. Essa questão isso. de o aesthetic, né? E muita esse gente não mood. sabe, mas dá pra monetizar o Pinterest. Olha, Olha interessante. aí, tá achando que é só TikTok, né? Olha aí. Pois é. Gente, o mundo mudou muito hoje em dia, então, forma de anúncio, né? Você vê em todas as plataformas, né? Todas as Diferente. Aham. Até o Spotify, né? O Spotify, ele tá... Até o tá Spotify equipado. não, o Spotify muito, né? Pra parte da mano. música que a gente faz, Sim. a gente acabou de colocar, falando em Aí, primeira outra mão, rede né? social, o Spotify. Ele não deixa de ser uma rede social, não. Então, a gente acabou de colocar Corpo e Alma, um trabalho conjunto com a Corpo e Alma, Em primeiro no top lugar 1, né, de Olha aí. de audições. de audições, né, com a música Com a música Data Especial. Data Especial. Marcos e Belucci. Gente, pesquisem lá, é viciante. Né? Essa Não é à música toa tá- que ficou em primeiro Nossa. lugar. O tanto que a gente Olha só, essa dava essa música. música. Nossa, cara. O tanto que a gente ouve essa música. Virou até meme entre a gente, né, a música. Não, Bom, a gente tá tudo em não tá sendo pago silêncio. pra divulgar, hein? Não, mas fica na cabeça mesmo. Fica Essa muito música legal. realmente virou top 1 e a gente, pô, trabalhou. E em é um conjunto, prazer né? enorme trabalhar com a música também. É prazeroso, é divertido. Quando não tá tocando, a gente tá cantando. É, a gente E a tá silêncio gente- no escritório, a gente... E a gente utilizou muito o Spotify pra fazer isso, né? Sim. Então, Pois é. que normalmente a gente começou muito no Instagram, na banda, né? O TikTok teve um crescimento absurdo, né? Absurdo. Eles tiveram um problema que perderam a conta do TikTok, a É. gente teve que fazer uma conta praticamente do zero. Eles tinham 6 mil seguidores quando chegou pra gente. Hoje já tá aí nos 30 mil. E a gente conseguiu isso com um vídeo. Sim. Né? A gente postou um vídeo utilizando pauta quente. Por isso que é importante Ah. conhecer e estar tanto a par da atualidade, né, do que está acontecendo naquele momento, tanto ter o conhecimento dessas plataformas, porque, por exemplo, esse resultado não veio do Instagram. Sim. Sim. Então, foi um vídeo que a gente conseguiu aumentar as visualizações, tanto dos anteriores, que não estava tendo resultado, quanto dos próximos que foram postados, e aumentou a métrica de pesquisa do Google. Pois Né? é. Depois que esse vídeo viralizou, a gente viu que estava no top também de pesquisa, das pessoas pesquisando pela música, perguntando de quem era. Então, é tudo interligado, né? É um Foi- crescimento foram exponencial. mais de 20 mil seguidores. Foi absurdo, né? Foi absurdo. Uhum. E isso rápido, né? Coisa de A gente 2 fez- dias. Pois é. Foi muito legal mesmo. E também quero ouvir um pouquinho de você, Gustavo, da parte de design, o que você faz aqui, o que você enxerga. Conta pra gente um pouquinho disso, né? O que o Aspira falou, né? De que todo o nosso trabalho ele é conectado, né? Uhum. A parte Não de funciona design, a parte de criação, a parte que a gente utiliza muito, a parte gráfica também, né? Aham. Isso faz muito, é muito importante para cada empresa que a gente faz, né? Sim. Parte de criação de logo, de desenvolver uma logo do zero. Principalmente essa parte do desenhado, né? Sim. Porque Aham. a logo ela tem que ter tem um detalhe muito complicado que não pode ser igual a outra para Aham. não se Utilizar a confundir. mesma não fonte, sei, né? Sim, Exatamente. tem que ser Então uma coisa ser algo particular de cada desenhado um. para cada um. Aham. Né? Então, ouve. O que você enxerga um pouquinho disso, Gustavo? Eu sei que você é mais pessoa, mas se solta, você tem um momento de brilhar. Bom, vamos lá. Queria até trazer o que você tinha comentado antes de storytelling, né? Eu acho que
as marcas são narrativas com vários ramos diferentes. Tem lá os seus alguns clientes a atingir, tem uma identidade visual que a gente tem que analisar para poder saber como que vai trabalhar nas redes, tem que saber a fonte que vai comunicar melhor com o público-alvo, você tem que saber como lidar com os concorrentes daquela marca, e para você dar um start, iniciar ali toda a parte visual, você tem que ver, beleza, a logo. O que eu vou fazer? Como que eu vou escolher as cores para essa logo? Quais serão os elementos que eu vou utilizar? Uma coisa que a gente utilizou muito foi o próprio Pinterest, para a gente pegar algumas referências e ver, tá, beleza. O que eu posso utilizar para me inspirar e criar uma logo do zero? Beleza. Qual que é o nicho, o ramo desse cliente? Eu vou trabalhar, por exemplo, com um advogado. O que eu vou utilizar? Vou utilizar um martelo, uma balança. Eu vou trabalhar com uma pizzaria. Beleza, já tem vários elementos que eu posso trabalhar. Um garfo, uma faca, a própria pizza. E como que eu vou comunicar? Qual é o propósito do meu cliente para comunicar com os clientes dele? E ainda sair da mesmice, né? Usar o mesmo elemento, mas de uma forma diferente que fique... Criando, né? Porque a gente já tem algumas coisas já que são certas, né? Por exemplo, você vai pegar um advogado, normalmente a cor grená, né? Tem azul marinho. Sim, tem muitas coisas que já tem- são batidas. Já são algumas batidas, né? E normalmente o cara procura a gente pra fazer uma logo, um design, justamente porque ele quer sair disso, né? Ele não Aham. quer, cara, todo mundo é tudo igual. Me faz algo diferente, mas que converse ainda, né? Aham. Eu acho que é exatamente isso que você tá falando, né? Eu acredito que a gente consegue justamente ter esse equilíbrio entre o individual e aquilo que a gente consegue conversar que todo mundo entenda. Vamos pegar, por exemplo, fast food. O que você pensa? McDonald's. Se você consegue fazer um arco, 2 arcos dourados, você consegue... Fala 2 arcos dourados, todo mundo pensa no McDonald's. Fala vermelho e amarelo, você já pensa em uma marca. Esse tipo de conexão que a gente quer trazer para os nossos clientes. Elementos simples, mas que conversem e que as pessoas consigam identificar ele. Obviamente tem toda a estratégia por trás e a gente em conjunto, a parte de estratégia, design, social media, tem que estar tudo conversando para que gere esse visual bonito e que converse com os ideais do nosso cliente. Então, assim... às vezes o cliente tem uma noção, umas coisas que ele gosta, por exemplo, acontece muito isso, né? Tem. O cara gosta de cachorro, pô. Aí ele quer botar um cachorro na marca, às vezes, de advogado. Ele fala, não, mas eu gosto de um cachorro, cara. Aí tu fala, mas, cara, Como não que eu sei, vou usar como é que isso? eu vou utilizar isso, botar um cachorro. A gente vai dar um jeito. Mas, assim, isso é criatividade, fundamental pro cara, o cara não abre mão disso. Então, você tem que, às vezes, Criar em cima daquilo. ter uma visão diferenciada, porque o cara quer aquilo. Ele às vezes, vislumbra uma coisa na cabeça dele. A gente tem que pegar o que ele tá pensando e transformar na realidade. Sim. A grande verdade é que o cliente, ele contrata a gente para pensar por ele. Justamente, né? Porque é isso que a gente faz, né? A gente é pago para isso. E a gente vai fazer isso de uma forma criativa, tentando ajustar todos esses elementos. A gente só pega o que ele não abre mão. Sim. Exato. E ali a gente dá nossos pulos. Dá nossos Não, pulos. nossos pulos é ótimo. Não, acho que é justamente isso. A gente falou muito aqui também sobre a ferramenta do Trello, né? E eu acho que é interessante que as pessoas não têm noção, né, quando falam de agência, é saber quantas ferramentas a gente usa no trabalho, né? É muita coisa. É bizarro. Aham. Isso seria muito interessante, né? Eu acho que cada um aqui utiliza pelo menos 2 ou 3 ferramentas, né? Que são Nossa, ferramentas bizarro. pagas, são ferramentas que são caras. A gente utiliza muito inteligência artificial também, Aham. mas não para substituir a nossa criatividade, mas para poder melhorar um alinhamento, acertar as coisas, fazer, às vezes, um desenvolvimento de algo que, juntando algumas ferramentas. Então, Dá assim, um start. a gente usa uma série de ferramentas. Eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre elas, né? Uma coisa que mudou muito nossa forma de trabalho foi o Hanhanit, né? Sim. Que é uma ferramenta que meio Realmente. Traz organização. traz organização, que o Aspira falou no começo.
E Eu que, a gente, olha, eu que tenho dificuldade, aquilo ali. o HunHunt, a gente não está sendo pago para fazer essa propaganda, e não é nem uma propaganda, é porque a gente utiliza mesmo o HunHunt, e é uma ferramenta que faz completamente a organização da nossa equipe, né? A gente consegue distribuir todas as tarefas, tudo isso, entender, deu tempo de tarefa. Rafa vai falar melhor sobre o HunHunt do que eu, mas assim, é uma das ferramentas que eu acho que é essencial para uma parte de marketing, para a parte de organização. E as pessoas não têm noção de que a gente tem uma ferramenta somente para se organizar, com o que a gente tem que Toda fazer. uma estrutura, né? Porque todo mundo acha que às vezes a gente é anotando no papel, coloca em Excel, planilha do Excel, gente, isso não existe mais. Isso, o mundo Deixa mudou. tudo na cabeça, não, pô. Tá doido. A gente utiliza muitas ferramentas aqui no trabalho, então o HunHunt é uma delas, né? E eu lembro quando vocês vieram com a ideia do HunHunt, eu tive uma explosão de felicidade, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada realmente. nessa questão, eu tentava me virar, né, com o Trello, e assim, eu acho que eu tava indo bem, Tá. o negócio era conseguir passar A gente brincou do Trello, mas, cara, o Trello é uma ferramenta muito Sim. boa. Não, assim, é muito bom. Tem várias coisas que a galera pode utilizar, mas o HunHunt é melhor. Eu sempre fui uma pessoa de anotar muito de todas as tarefas. Tinha que dar banho no cachorro, eu anotava, eu tinha que, enfim. Então, quando a gente pensa sobre isso para a parte profissional, é extremamente importante porque, pô, a gente tem muita demanda. A gente tem muitos clientes, cada cliente exige vários projetos. Tem clientes que têm o projeto de tráfego, de campanhas, de site, de rede social, de gravação. Então, a gente precisa saber diferenciar cada coisa e conseguir ajustar o cronograma, o tempo de entrega. Então, aquilo ali foi maravilhoso para justamente, além de conseguir colocar no papel, olha, eu tenho esse tanto de tarefa esse mês e é dividido por essas tarefas semanais e cada um vai fazer essas tarefas por dia e normalmente sou eu que faço isso, mas eu não me importo nem um pouco, porque eu, né, já tenho até a minha forma ali de organizar esse tipo de coisa, mas é uma coisa que ajudou a gente demais a conseguir lidar com os prazos, Sim. né, a conseguir se forçar. Acho que no início para os meninos foi mais isso de, não, eu tenho que mostrar mais, aqui ainda tá ruim, eu tenho que me esforçar mais. Então ali era mais do que a gente falar, olha, você precisa fazer isso. Era eles vendo o próprio resultado, não, meu tempo aqui tá muito alto, eu preciso diminuir. Não, olha, eu tenho muita tarefa, eu vou ter que passar para uma outra. E visualizar tudo que tem para fazer no dia, porque antes da gente ter isso, acabava que tinha muita tarefa, não, joga isso aqui pra amanhã, joga isso aqui pra amanhã, até chegar num dia que não dava mais e ficava insuportável de lidar com tudo. Então, essas pequenas ferramentas ajudam demais quando a gente pensa num lado profissional. Nossa, Entrega, sim, tudo, sim. né? E a gente tem até uma análise, né? Eu acho legal porque a Rafa já fazia algo parecido que a gente fazia que faz hoje em dia no HunHunt, né? Que ela pegava, separava um card e colocava, tipo, o tempo da tarefa ali, tipo, por exemplo, a gente chegou no escritório, era 8 horas. A gente tinha até meio-dia para fazer aquilo e dar o check ali. Só que hoje no HunHunt... Isso já é orgânico, né? Já é automatizado, tipo, tem um tempo já hábil ali, né? Então, a gente só clica no play. Fora que me dava muito trabalho todos os dias subir todas as tarefas que Nossa, você fez no verdade. dia. É verdade. E ainda colocar, tipo, porque tem que colocar, né? Tipo, data, hora Sim. e o tipo Pra também. quem, Pra quando, quem. né? Descrição A da gente tarefa. aqui, né, eu falando como líder da equipe, né, eu sempre procuro trazer algo que vá melhorar o desempenho da equipe, mas também melhorar nosso tempo de qualidade, né? Então, o HunHunt é uma das ferramentas que a gente utiliza, né? Eu, como videomaker, eu uso Adobe Premiere, Adobe After Effects, que já são ferramentas normais, mas eu uso também o CREA IA, que é uma ferramenta só de inteligência artificial. A gente acaba utilizando muito o ChatGPT. Tem inteligência artificial hoje que consegue traduzir a voz. O cara faz um vídeo em português, a gente já além de legendar, a gente faz o áudio em inglês também. Então, assim, hoje são ferramentas que são pagas, são ferramentas que não são baratas, mas que são completamente necessárias funcionais e necessárias para a gente entregar o melhor para o nosso cliente. Então, assim, quando a gente fala de automatizar uma empresa, justamente, primeiro a gente automatizou a nossa empresa, né? Então a gente tem condição também de fazer isso. A minha com outras preferida marcas, é o né? MLabs.
Então, fora o MLabs ainda. Nossa, o também, se a gente for MLabs, falando de ferramenta que a gente usa aqui. O MLabs é o melhor. Desde muitos anos, acho que foi a primeira É o coisa que eu melhor trouxe de pra empresa. Nossa. Cara, Ele é o pai de todos. a gente fez uma mentoria, né, com o dono da MLabs. Ele é muito E bom. eu cheguei pra ele e falei, cara, eu utilizo, todos os nossos clientes usam o MLabs junto Cara, com a gente. muito bom. Eu pago uma grande fortuna pro MLabs por mês, mas eu tenho uma crítica pra fazer pro MLabs. Vocês não ficam subindo o meu vídeo com qualidade, corta a qualidade do meu vídeo. Eu boto o negócio em 4K, bonito pra caramba, jogo no MLabs. Não acredito, vocês subiram esse vídeo do MLabs! Agora isso mudou um pouco, gente. O Olha. MLabs agora tá subindo o vídeo já em 4K. Olha Tá só. legal. Melhorando. Tá funcionando bem. Hoje eu subi, inclusive, Então, um ó, vídeo. obrigado por ter me Muito bom. escutado. Não somos apenas nós, as ferramentas que a gente utiliza também estão evoluindo, ó. Sim, com certeza, né? Não, e assim, a gente até falou, né? Mas pra quem não sabe, a MLabs é é quase uma inteligência artificial, né? Porque o trabalho que ele faz de agendamento e É. métricas que a gente Uhum. consegue organizar muito bom. melhor a gestão de É todos muito, os muito bom. clientes. Das redes sociais. Exatamente. E cada dia que passa, ele se atualiza, né? Hoje, Sim. por exemplo, eu subi um vídeo, era para um formato story. A Rafa que me falou, né? Que eu já ia postar manualmente, porque normalmente a gente posta, quando a gente já posta... é uma pauta pra gente postar. Ó, quando a gente posta um vídeo com mais de minutos no story, tem que cortar ele e depois quando você postar, tu ajustar, né? E tipo, dentro fazer isso manualmente, né? Tem que fazer manualmente. Nossa, agora o MLabs, tu clica numa ferramenta lá, ele corta e já posta. A sequência. Absurdo, né? Então, é justamente isso, né? A pessoa, quando ela contrata, às vezes, vamos falar assim, ele contrata somente um social media para cuidar da conta dele, do Instagram dele, da rede social dele, no geral. Ele, às vezes, não tem noção que não é só aquilo, né? Às vezes você contrata uma pessoa para fazer isso, o cara vai te cobrar barato, vai te cobrar R$200 por mês para fazer uns posts pro seu Instagram. Tá legal, tá fazendo as artes, mas você nunca vai ter todo isso que a gente oferece, né? A gente oferece para você uma inteligência artificial, oferece para você a parte de estratégia, oferece para você a parte de realmente analisar métrica por métrica do que está sendo entregue, do que não está sendo, do que não está funcionando. A gente já entendeu que teve alguns clientes que vídeos cinematográficos não funcionavam. E, cara, é a minha função. Eu vou falar o quê? Caraca, meu Deus. Não, cara, mas aqui a gente precisa de vídeos mais orgânicos. E tem clientes que o vídeo orgânico não funciona e ele vai pro papai aqui fazer vídeo cinematográfico. Então, assim, cada cliente tem a sua particularidade, cada conta tem sua particularidade, cada público tem a sua particularidade. E isso, infelizmente, não tem como você entender sozinho, quando é uma pessoa só cuidando, né? A gente aqui tem um time fazendo, além da gente que tá aqui na mesa, tem outras pessoas também que trabalham com a gente, né? Um abraço pro meu amigo Rafael, que tá aqui, ó, que quando eu não tô dirigindo as câmeras, é ele que fica no meu lugar, ele tá ali com a cara de sorrisos, né? Simpatia, né? Que é a cara dele. Meu amigo Rafael, a gente tem a Vitória, a gente tem a Milane que cuida do nosso financeiro também, tem a Suelen que cuida do nosso RH. Então, assim, não é só um time pequeno, né? A gente tem toda uma estrutura para realmente criar essa história da marca, né? E contar essa história da marca, né? Eu acho que isso Não se constrói nada grande sozinho. não se né? constrói nada grande sozinho, exatamente isso. A gente tem várias particularidades para contar da empresa que eu queria abrir esse momento para falar umas coisas também engraçadas, né? Opa. Então, assim, eu me lembro, o Aspira falou, né, que tomou esporro de um cliente, mas ele não falou do melhor esporro que ele já tomou de uns clientes, né? Eu tenho algumas histórias engraçadas. Existiram outros. Existiram. Aquele ali Piores. foi só o primeiro Não, na marcante. verdade, sim, o Aspira não tomou esporro. Quem tomou esporro foi eu. Exato. Eu nunca pude culpar o Aspira na conversa no WhatsApp, assumi toda a culpa, né? O Aspira já Chegava fez a em gente casa receber muito esporro. falando, vou matar o Aspira. Aí o Aspira tem uma defensora dentro da minha casa, né? Ela que tá é a aqui. Tati, Ela tá aqui. Aham. que ficava assim, não, cara, não fala assim com ele não, tadinho, o Aspira é tão bonzinho. Tão bonzinho. E eu querendo cara. matar o Aspira, né? Tchau. Mas são Tchau. tempos passados, né, Aspira? Conta do seu aniversário, como é que foi sua mensagem de aniversário. Cara, assim, como o que o Murabé Só não cite falou agora, nomes, não. não dá. Porque assim, é meio complicado. Mas, cara, foi assim, foi um baque. Foi um baque. Foi uma bandana, assim. Bandana, nem. Uma banda? Uma banda. Enfim. Foi um susto tão grande. Nossa, que eu caí do cavalo, mas caí bonito, assim, porque eu não tava esperando, né? Começa por aí.
Só pra vocês terem uma ideia, não vou citar nome, mas só pra vocês terem uma ideia, é como se eu postasse a Nubank no Instagram do Bradesco. E só foi ver um dia depois. Só pior. Aí, achei que tava tudo bem, né? Tranquilo. Como eu falei, né? A gente, às vezes, nosso achismo, né? A gente acha que tá tudo bem. Porque um dia se passou. Quando eu voltei, gente, nossa, Nossa. era melhor não ter voltado. Porque, assim, é porque é muito complicado, né? A gente tá lidando com coisa séria. A gente tá lidando com Sim. um cliente. É ali uma coisa que, uma vez que a Rafa e o Kimura falaram pra gente, né? Numa reunião de alinhamento, é que é o ganha-pão da pessoa, né? Sim, Sim. são as vidas das pessoas. É o dinheiro sonho da pessoa também, é né? o sonho da pessoa. Uhum. A rede social, hoje em dia, tem um papel muito importante na vida de várias marcas, de várias pessoas, várias empresas. E tem empresas que só têm a rede social pra que vender. só tem a rede Sim. social para vender e ganham muito dinheiro com isso, tem muito dinheiro envolvido, enfim. Aí eu vou e dou uma gafe dessa. E, assim, o esporro, né? Merecido. Mas assim, eu fiquei destruído. Eu fiquei assim, destruído, porque eu não sei o que estava acontecendo, porque foi uma coletânea, né? Porque aconteceu isso, foram acontecendo mais coisas. Mas conta do seu aniversário, particularmente. Como é que chegou? Aí quando Conta chegou no do meu aniversário, eu faço aniversário em maio, né? E isso foi lá pra fevereiro, março, Aconteceu bem abril, antes. por aí, né? Por aí. Aconteceu algumas semanas, meses antes. Quando chegou no meu aniversário, o Kimura, depois de já ter passado, mas o trauma fica, né? As marcas ficam. As cicatrizes ainda estão lá. Então aí. E tu lá. Tá até hoje. Por isso que eu faço terapia. Mas enfim. Aí, o Kimura chegou no meu aniversário, fingiu que estava falando com esse cliente. Falando que o cliente estava cancelando por alguma coisa que tinha sido postada errada. Aí eu, meu Deus. Não, cara, tipo assim, eu tava fazendo meu trabalho ali, né? Tava com fone de ouvido e não tava ouvindo nada. Nada. Tava Mas ouvindo nada. escutou o nome. Só ouvi o nome do bendito cliente. Eu falei assim, meu Deus, já aconteceu tudo de ruim. Gente, deu teto preto. Lembrando que eram 2 andares no nosso antigo escritório. E todo mundo que estava em cima desceu. E a gente fez uma surpresa, né? A gente Exato. falou assim, Fiquei gente, cego, desce eu todo fiquei mundo, deixa só o Aspira lá em cima Fiquei sozinho. cego. Repetindo, você estava com fone de ouvido. Você não viu que todo mundo tinha Eu não descido. ouvi, eu não vi. Nossa. Porque o fone de ouvido nos fez ver também, né? Pô, Não, mas quando foi acontecer, quando o Kimura me chamou, eu falei assim, meu Deus. Porque assim, E eu te chamei como? não, assim, naquele sonoro, naquela potência, naquela potência. Aí eu, meu Deus. Gente, sério, eu fui descendo as escadas. Com as pernas tremendo. Bambo Não, pra caramba. foi bamba. Quando chegou lá e foi bater parabéns, eu fiquei sem ar. Sentou Ele naquele... até abaixou. Eu abaixei, eu falei assim, meu Deus. Eu não sabia se eu tava feliz, porque era o meu aniversário. ali. Aquela surpresa, né? Por ser um alívio de não ter acontecido nada. Mas aí eu, meu Deus. Misturou tudo. Foi tudo. Mas assim, é porque eu me cobro muito, né? A gente se cobra muito pela performance. A gente se cobra muito pela performance, pra entregar, porque a gente sabe que é muito sério. Então, tipo assim, eu falei assim, cara, não é possível. Mais uma coisa? A gente tenta e continua A gente errando. tenta. Meu Deus. Eu falei, taquei pedra na cruz. E você, Gustavo, como novato, conta um pouquinho dessas experiências aí. Cara, eu Dos cheguei seus a sustos. comentar. Eu cheguei a comentar com a Aspira esses dias. Que, assim, esses erros que podem acabar acontecendo, a gente não analisa apenas a pessoa que está errando. A gente analisa também quem está conversando com a gente. Porque é o que acontece? Vendo essas gafes que acabaram acontecendo em alguns momentos, eu percebi que, obviamente, existe aquela cobrança. Aquilo é sério. Realmente, nós precisamos lidar com aquilo de uma maneira para que tudo se resolva. Mas, assim, aconteceu o erro, consertamos, bola para frente, porque tem mais trabalho para fazer. Sim, tem mais totalmente. tarefas. A gente não pode ficar toda hora se prendendo ao passado. Pô, errou. E não repete, Melhorar por pra favor. Não repete de não jeito nenhum. repete. De jeito nenhum. Exato. É uma promessa que a gente tem para nós mesmos e que a gente vem evoluindo para que isso não aconteça mais. Se acontecer, não vai acontecer mais.
Não, isso é uma coisa que é, Acontecer não vai acontecer, entendeu? isso é uma Se coisa acontecer, não vai acontecer. uma coisa que é muito interessante, assim, porque erro vai acontecer, né? Acho que é porque esses foram os meus primeiros erros, assim, na minha vida profissional. E por isso que acho que eu fiquei tão mexido, né? Porque eu pensava, né? A gente, enfim. Mas algo que é muito interessante, que aqui o Kimura fez muito bem, a Rafa faz muito bem, o Felipe, na época, também fez muito bem. Foi muito interessante o jeito que eles contornaram a situação pra mim e por mim, né? Sim. Igual o Kimura falou, ele tomou as a dores. culpa e tudo mais. Uhum. Mas é legal porque a gente, né? A gente se esforça, né? Todos nós, mas naquele momento específico, vocês não olharam só, tipo, para aquele erro específico, né? Para aquelas situações específicas. Aham. Então, aqui a gente tem muito isso também, né? De olhar o background, né, da pessoa, olhar, tipo, não, peraí, a pessoa fez isso, mas vamos tentar entender, porque foi o que foi acontecendo na época, né? Eu tava muito atarefado, né, e tudo mais. Sim, Foram erros totalmente. de atenção, falta de organização, que foram fazendo com que eu errasse, né, em essas situações. Então, eles conversaram comigo, a Rafa conversou comigo, o Kimura conversou comigo, o Felipe conversou comigo. Então, foi bem bacana o jeito que lidaram, porque algo legal também de se falar sobre uma empresa, sobre uma agência, sobre essa gestão de crise. Sim. A gente não tem só, tipo, aquela questão de, nossa, errou, acabou, não sei o quê, mas a gente vai gerir aquilo porque nós não somos máquinas, né? E a gente Não, Isso é bem legal. e entre a gente, na verdade, tem essa brincadeira de quem errou, né? E a gente, A gente a gente brinca, sentar e mas- conversar de fato, mas para o cliente não tem quem errou. Quem errou foi a agência. Então, quem errou Sim, foi a exato. gente. Sim. Se eu sou o líder, quem errou foi eu. Pô. Eu sempre falei isso, né? A gente tem uma cultura que é muito legal de liderança e isso é uma coisa que eu acho interessante para qualquer pessoa que quer ser um líder um dia. E eu aprendi isso, eu não tinha essa visão quando eu comecei. Eu já tive outros negócios, outras empresas, eu não tinha essa visão antigamente, mas assim, depois que eu entendi que o líder, quando ele acerta, não é ele que acertou, é todo mundo. Mas quando alguém erra, é ele que errou. Então, assim, essa é uma visão que eu tenho, que eu levo para minha vida e que é óbvio que eu tento consertar isso dentro de mim e dentro de cada coisa que a gente faz. Mas, assim, um verdadeiro líder é aquele que, quando tem um acerto, por mais que seja ele sozinho, não foi ele que acertou. O time acertou junto com ele. E ele traz isso pro time, e ele faz o time crescer, e ele faz o time evoluir junto com isso. Mas quando o time erra, quem errou foi ele. Então, assim, esse é o fardo de ser o líder, não tem jeito, e eu acho que isso é uma coisa Eu que a fui gente... aprendendo isso na benção. marra também. A bênção e a maldição de ser Essa é líder. uma maldição, é o Homem-Aranha, né? Mas, assim, é o que a gente fala, cara. A gente tem muito disso, né? A gente brinca com os nossos erros e tudo isso, mas, assim, a gente prega muito na parte do acerto, na parte do desenvolvimento. A gente brinca com isso porque foi uma coisa que passou e, de fato, passou. Isso não acontece mais dentro da agência, né? Sim. A gente fez um plano, um trabalho para que aquilo fosse resolvido e aquilo fosse uma história para a gente contar. Não Exato. seja mais uma coisa que acontecesse dentro da agência. Como todos os erros, quando acontecem, são histórias que no futuro a gente vai contar, a gente vai rir, vai rir. a gente vai brincar, porque é uma coisa que acontece uma vez e a gente luta muito para que isso nunca mais aconteça de novo. Então, assim, de fato, é aquilo. Um dos valores que a gente tem é justamente entender que o nosso time está em desenvolvimento. Ele vai sempre estar em desenvolvimento. Eu sempre falei isso, né? Eu, como pessoa à frente da agência, sempre falei, cara, eu sou um cara que eu nunca estou satisfeito com o que eu sei. Eu sempre quero saber mais, eu quero aprender mais, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais. Sim. E eu quero que todo mundo que esteja do meu lado tenha essa visão de, cara, eu quero mais. Se eu sei isso aqui agora, pô, legal pra caramba, maneiro, vamos comemorar, mas daqui a uma semana isso não pode ser Não suficiente. pode estagnar. Né? Então, assim, a gente tem muito isso, né? Cara, eu quero mais, eu quero evoluir mais, eu quero crescer mais. Justamente com essa visão que a gente tem alcançado cada vez mais lugares, né? Em tão pouco tempo, né? E de uma estrutura tão pequena que a gente veio no começo, Sim. Sim. em tão pouco tempo a gente conseguiu evoluir absurdamente, né? Muita gente conhece a gente do automobilismo, né? Que é onde a gente fez o nosso maior nome. Mas não é só isso que a gente faz, né? Hoje a gente tem... me ajuda, né? Mas a gente tem conta que é um colégio, a gente tem advogado, a gente tem psicóloga, a gente tem
uma banda de sucesso, mais uma banda chegando, mais Gráfica. uma outra banda chegando, gráficas, temos... Me ajudem aí, time. Loja É, de roupa. Loja de roupa. Tem E também. fora uma porção de piloto e equipe que eu tô... É verdade. Pilotos. Então, assim, a gente tem um... É difícil lembrar de todas as áreas, A mas. gente tem um know-how muito grande que a gente está conseguindo desenvolver e conseguindo, em cada um desses nichos, entender a história de cada um, né? Eu acho que isso é muito interessante. Uhum. E, cara, uma coisa que eu gostaria de trocar com vocês aqui é justamente isso. Como é que é mudar a chave de um cliente para outro quando a gente tem Nossa. algumas tarefas para a gente fazer, né? Isso eu acho que que as pessoas também se perguntam, né? A gente está fazendo, às vezes, uma arte de um cara no automobilismo, que é um race week, às vezes, uma arte pô pra cima, maneiraça, e a gente depois tem que contar a história de uma psicóloga que quer fazer isso. Então, assim, como é que é virar essa chave na parte da estratégia, na parte do social media também? Eu acho que eu vou até começar com isso, até porque normalmente quando chega um novo cliente, eu que tenho a primeira, o primeiro contato com ele, as primeiras conversas. Eu acho que a gente vira um pouco especialista em tudo, eu me sinto um pouco Barbie, com 1000 profissões, né? Porque quando você precisa pensar sobre o que vai ser seguido naquela rede, não é uma receita de bolo, onde a gente pega e replica para todo Sim. mundo. Não tem como. Então, eu preciso realmente estudar aquela área, estudar o que eles fazem. Tem que ter também muita ajuda do nosso cliente para que ele consiga me passar as coisas mais O importantes. máximo de informações possível. Exatamente, né? Ou ele como especialista nessa área, eu preciso que ele também me mostre o que eu preciso seguir ali para poder conseguir criar uma estratégia mais específica possível e que traga o melhor resultado. Se a gente tiver poucas informações, é muito difícil que a gente consiga ter o resultado esperado, né? Porque a gente vai estar fazendo algo sobre uma coisa que não conhece, ou que não sabe nada sobre, né? Justamente por falta de algumas informações. Então, eu sinto que a gente precisa estudar sobre tudo, né? Saber um pouco sobre tudo, tem que ter um conhecimento geral ali, e além de, né, conseguir gerir essa questão de, não, essa estratégia aqui é específico para esse cliente. Agora, se eu quiser usar para cá, não vai dar certo. Eu preciso mudar. Então, Totalmente, né? né, acho que essa primeira impressão é um pouco disso. A gente precisa ter 1 milhão de profissões dentro da nossa profissão. Tem que ser Na hora bem de muito atuar. legal Eu também. preciso pensar da forma que o meu cliente pensa. Uhum. Então, eu preciso aprender o máximo possível Então a sobre gente ele. vai do dia de um veterinário até um piloto de Exatamente. corrida, né? É assim mesmo. É assim mesmo. A gente acho legal, né? Porque como a Rafa falou, a gente quase que... Porque uma hora, né, eu tô dentro de uma escola, outra hora eu tô numa pista de automobilismo. E trocando as fantasias, né? Colocando, exato. Uma hora a gente tá em vários lugares e acho que uma coisa que é interessante, uma coisa que ajudou técnica, né, que a Rafa me ensinou, assim, que a gente até otimizou o processo criativo, foi que a gente separava em pastas. Antigamente não separava nada em pasta. Começou a separar em pasta, Não separava nada em lugar nenhum. em lugar nenhum. Deixava tudo largado. Então eu comecei a separar em pastas, porque, assim, é como se fosse um guarda-roupa, né? Vamos dar esse exemplo. Uhum. E é como se eu entrasse nessa pasta e eu ia descendo, né? Ia roletando ali até chegar lá embaixo. Eu ia passando pelas roupas, né? Uhum. E ali eu entendi, tipo, não, acho que dá pra pegar um negócio ali e tudo mais, porque isso otimiza até o processo criativo e a chave vira mais rápido. A chave vira, nossa, totalmente mais Que bom rápido. que eu consegui ajudar. Sim, não, e a Rafa, né, ela fez ela sentou do meu lado, né, falou assim, bom, vamos lá. Porque eu não tinha nada separado ali, né, ela começou a separar em pastas. E ela falou assim, não tem problema você ter, tipo, sei lá, 80 projetos em uma pasta só. Porque ali é do cliente, né, e tudo mais. Então, vai ser melhor, vai otimizar o processo criativo, que foi o que aconteceu. Então, a chave foi virando dentro dessa organização, nessas pastas. Então, foi, tipo, hoje em dia, é super rápido. Até quando a gente vai fazer uma semana de cliente, hoje eu consegui fazer adiantar algumas coisas da semana que vem. E eu entrei nessa pasta e tava lá, tipo, 80 projetos. Essa mudança que Mas você comentou ajudou pra agora caramba. também é muito importante, de fazer semanas de cliente, porque aí a gente consegue manter uma mesma linha de raciocínio. Sim. É uma coisa que a Rafa já queria implementar há um tempo,
e que a gente tá começando, tá conseguindo agora. É verdade, galera, é verdade. O tanto que ela fala, o tanto que ela Se a já Rafa falou. deu desabafar aqui agora. Nossa, gente. Ah, capaz de até chorar. A gente cai aqui no chão. Contar até uma história triste, né, Rafa? Mas assim, outra coisa que é muito importante nessa linha de raciocínio da gente sempre separar os ramos dos clientes é criar mood board, pegar os elementos que a gente precisa utilizar em cada um dos ramos, em cada um dos clientes que a gente precisa, analisar as cores que a gente pode utilizar, templates que a gente pode se inspirar, seja na própria internet, no Pinterest, vendo alguma referência de inteligência artificial. Existem várias ferramentas que a gente usa, como o Kimura já citou, e a gente tem que analisar como que a gente pode utilizar cada uma delas para otimizar o nosso tempo. A gente precisa otimizar para, não pode ficar perdendo 2 horas para fazer uma arte para um cliente. Eu acho muito legal, que eu sinto muito orgulho. É como se eu fosse uma mãezona, né? Exatamente. Você vai organizando tudo que a gente vai fazendo e depois ainda ajuda a gente a evoluir. É verdade, Como eu falei, vocês são meus pupilos. E eu fico muito feliz de poder estar passando. Porque assim, eu tenho, querendo ou não, mais anos de experiência. Sim. E teve muita coisa dessas que eu ensino pra vocês que eu tive que aprender na marra. Uhum. Eu também já me embananei toda com um monte de coisa. Eu falei, cara, não tem como, eu preciso organizar isso aqui. E aí são métodos e coisas que a gente vai tendo que inventar e aprender. E eu consigo passar isso pra vocês de uma forma que vocês conseguem aprender e melhorar ainda, né? E botando ali o jeitinho de vocês. E a gente consegue ver o resultado que isso traz. Que, nossa, me dá um alívio tão grande. Eu fico muito orgulhosa de ver o crescimento de vocês e ver a vontade de aprender. Porque eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é porque eu amo ensinar. Então, uma das coisas que eu mais gosto é realmente poder passar o que eu sei pra vocês e vocês fazerem algo muito bom e muito legal e trazer um resultado muito bom com isso que eu consegui passar pra vocês, que não fica só comigo. Eu não quero que fique só comigo, né? Eu quero que vocês também passem isso pra frente, igual já cheguei a falar com a Aspira, né? Ó, você como tem um pouquinho mais de experiência, vai passando pro Gustavo também, justamente pra gente ter essa coisa de liderança, né? De ir conseguindo ajudar um ao outro, porque a gente aqui tá todo mundo no mesmo barco, né? Tem que haver essa Então, troca. Sim, eu fico muito feliz com tudo que vocês vão falando que aprenderam e que eu consegui agilizar e ajudar. Igual a Aspira esses dias chegou pra mim e falou dos cursos, né? Ah, eu comprei porque você falou pra mim que era legal ter os cursos. Eu falei, poxa, que bom, sabe? Que tá ajudando Não, totalmente. a crescer e que eu tô conseguindo inspirar vocês. de Não, alguma totalmente. forma. Eu, assim, acho que um fun fact, né? Meu, porque eu achava que, apesar de eu achar que a faculdade, né, era um feijão com arroz, eu acreditava que, junto com o estágio, né, com aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia, tava Sim, indo, né? aprimorar. Já ia Já tava bom, né? E depois eu ia pensar, tipo, eu não sabia que eu podia, tipo assim, não é que eu não sabia, né? Mas a gente não, às vezes não pensa, né? E por isso que é legal do time, por isso que é legal de trabalhar em conjunto. E começa a ter mais ideias, assim, a Rafa falava isso pra mim. A Rafa falava que quando a gente fosse investir em conhecimento, não era algo que poderia ser pouco. Eu poderia investir mais, eu poderia fazer mais. E Não uma nunca coisa de para cada isso, vez. né? E nunca Conhecimento parar. nunca é demais. E nunca parar, porque eu achava que eu tinha que fazer, tipo assim, sabe? Pragmático. fazer por etapa. Fazer por Não, etapa. tem Não, que na ser verdade, cara, você vê que a faculdade ela é boa, ela te dá, às vezes, um norte, mas Sim. ela... A gente não pode parar por ali. Não, e na verdade, Aquilo quando ali, você... na verdade, é só um papel, um diploma que comprova que você tem o conhecimento. Mas o conhecimento mesmo tem que correr atrás. o conhecimento, ele, cara, 99% das vezes tá fora da faculdade. Então, infelizmente, assim, não tô falando pra ninguém não fazer faculdade. A faculdade é importante. Sim. Mas o conhecimento mesmo não tá ali dentro. Ali você lida com matéria, com tudo isso é legal, mas quando você vai lidar com gente, com qualquer tipo de negócio... É bem né, diferente. É completamente diferente. Então, assim... É totalmente diferente. Às vezes o cara sai da faculdade achando que ele é o bambambam, pô, me formei em Nossa. Harvard, blá, blá, blá. E o cara chega no mercado de trabalho e fala assim, irmão, ferrou. Não, ferrou mesmo. É diferente, Eu acho né? uma dica, assim, acho que pra vocês que estão na faculdade, assim, estão iniciando uma vida acadêmica, e eu como acabando de sair desse mundo e tudo mais, é muito, muito interessante a gente pensar de que o mercado de trabalho você tem que se inserir tipo assim, se você teve a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho no primeiro período, ou assim que você se formou, vai, sabe? É no caminho. Tipo assim, eu não tinha essa percepção. Mas trabalhando e tudo mais, ouvindo muitos conselhos da Rafa também, do Kimura, do Felipe, a gente vai entendendo que
qualquer oportunidade que a gente tiver, a gente tem que agarrar. A gente tem que ir. E tudo Tá é uma cansado, oportunidade. tá cansado, tá... Enfim, vai, porque no caminho a gente vai se estabilizando. Vai agregando e vai... Igual, por exemplo, a Rafa falava muito sobre cursos, né? Ela tem, na mesa dela tem alguns muitos, né? Alguns muitos. Uns 65, né? É, por aí, talvez seja até 80. Crachás, né? De cursos, pulseiras e até de palestras, né? E tudo mais. Que ela foi adquirindo no caminho, e isso ali é uma inspiração, né? A gente vê ali, porque a gente acha que, tipo, a gente tem que parar pra analisar, mas não dá para indo, analisando, Dá pra sabe? fazer tudo ao mesmo tempo. Dá, tipo, às vezes parece que não vai dar, mas dá, entendeu? E foi isso que a Rafa falou, que foi, até ela comentou, gente, eu comprei 2 cursos. 2 cursos. Tem Isso que daqui ter eu vou fazer foco esse e mês que vem. vontade pra fazer isso. Não, é esse caminho, né? Ter esse Aham, objetivo e ir. Porque, assim, a gente quer... É muito legal também que... Vocês falam muito sobre metas também com a gente. E agora acho que já tá fazendo parte do nosso DNA quase, né? Porque, Tomara, né? porque a gente tem que olhar, né? A gente teve até uma reunião que eu até falei com eles, né? Porque a gente sobe um degrau, né? Só que, tipo, tem outros degraus. E o objetivo é a gente se tornar maior, a gente se tornar referência naquilo que a gente faz. O Kimura fala muito isso, né? Tipo, se eu sou um social media, eu tenho que ser o melhor social media. Se ele é um filmmaker, ele tem que ser o melhor filmmaker. Então, esse é o nosso objetivo, porque isso vai facilitar na hora de eu estar cansado, né? Estar esgotado, mas eu ver, não, eu vou conseguir e eu vou indo, aprendendo, sabe? Exatamente. Nessa A fonética, gente nunca sabe? para de aprender. Não, e na verdade, cara, a vida, ela é uma... você vai evoluindo, né? Você vai crescendo, você vai entendendo que algumas coisas estão aqui dentro, né? Da nossa mente, né? Então, assim, quando a gente entende, a gente sabe que a gente se esforça, que a gente está querendo aprender, que a gente tá procurando evoluir, e a gente consegue entender que, cara, eu sou bom no que eu faço, mas eu não sou o melhor, mas eu sou bom no que eu faço e eu estou buscando ser o melhor, às vezes você está cansado, mas essa autoconfiança que você gerou dentro de você, com conhecimento, com, óbvio, com elogios das outras pessoas, com um pouco de ego também, mas quando você tem um pouco dessa autoconfiança, às vezes uma coisa que seria mais difícil, que você está cansado, você tira de letra. Porque você fala assim, cara, eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo, estou melhorando, mas aqui eu vou entregar. Então, assim, a gente brinca muito sobre isso, né? A nossa mente, a gente é escravo da nossa mente. Então, a gente precisa estar com ela o tempo todo nos direcionando, falando, cara, Com certeza. eu quero ir para cima, eu quero melhorar. Mas eu estou buscando isso, eu estou estudando, Sim. eu estou me dedicando, eu estou realmente fazendo por onde. E aí você cria uma autoconfiança dentro de você que te faz fazer coisas que às vezes você achava que não faria. Exatamente assim. Muitas vezes eu já cheguei também, falei assim, eu brinco muito, né? A gente tem uma situação que eu tinha um sonho de gravar um piloto, né? E aí a gente brincava muito, tu é o melhor videomaker, tu é o melhor de todos. E aí quando aconteceu isso, eu falei, cara, agora, entre aspas, a mentira que vocês contaram virou verdade. Eu tenho que agora responder por onde. Então eu tive que gerar essa autoconfiança, assim, e entender que realmente eu tava ali e eu tava de fato merecendo estar ali. E aí eu consegui entregar o meu trabalho, porque senão a gente fica assim, cara, cheguei aqui, mas agora acho que eu não sou digno de estar aqui. Então, Não assim, tem como. Então, assim, isso também é um pouco importante, é necessário, né, porque a gente fala sempre, né? Sim, com certeza. E eu acho que é uma coisa que a gente tenta trazer no time, né? A gente brinca muito, mas essa política, esse valor de sempre estar melhorando é uma coisa que tá... Eu acho que eu vou até imprimir, assim, todo dia melhor. E vou botar isso na mesa de cada um, A né? gente vai tatuar. O Aspira tem um adesivo que eu coloquei no computador dele. Isso. Não vou falar sobre ele, mas ele olha todo dia e ele lembra de mim, né? Então, assim... Não, assim, vale ressaltar que o computador, né? já foi do Kimura. Então, ali cuida tipo, não com tem nem carinho. como desassociar. Não, mas é justamente isso. Eu acho que a gente tá chegando perto do fim e eu gostaria que cada um desse uma mensagem sobre o que acha do time de verdade, o que tem... que esse time da agência tem feito na vida de cada um, que cada um de nós aqui também tem gerado na vida de vocês, né? Eu acho que essa mensagem é interessante também pra gente escutar. Pode Vou começar. começar também. Eu que Gustavo, mas você, Rafa. Beleza, vai lá.
Primeiro de tudo, eu acho que aqui a gente tá aprendendo sempre um com o outro, né? Eu já aprendi muito com a Aspira, já aprendi com o Gustavo, aprendo muito com você. E isso é o que tem de mais valioso na agência e no nosso time, é que a gente está sempre agregando um ao outro. Não sou só eu que passo informação, não é só você que passa informação, a gente está tentando crescer junto. Então acho que esse é um valor muito especial para mim. E justamente, né, quando eu procurava alguma coisa, né, e eu não sabia ainda o que eu estava procurando e que eu encontrei vocês, uma das coisas que eu procurava era justamente essa conexão, esse relacionamento, uma coisa mais humana, né? Que é justamente o que a gente conseguiu criar. Sim. E eu fico muito feliz de ter sido acolhida por vocês também, né? Porque, querendo ou não, a gente também tem muito carinho um com o outro. E eu sou muito grata por isso, por estar num time tão bom que eu consigo ter orgulho e consigo aprender todos os dias. Kimura também é uma inspiração para mim, né? Já me ensinou muito e continuo aprendendo muito, espero continuar aprendendo muito. Quando eu comecei a lidar com a liderança, era uma coisa muito nova para mim, por mais que eu já cheguei querendo isso, já sabia que é uma coisa que tinha em mim, eu não sabia como afinar isso, né, a cada detalhe. Então você foi essencial assim nessa construção de eu também estar conseguindo passar para eles a minha melhor versão. E assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu gosto muito dessa família que a gente tem. Ó, Que isso. se Olha, emocionando aí. Quem de vocês dois agora? tá, Quem de beleza. nós dois? Bom, eu acredito que as palavras da Rafa foram muito bonitas. Eu realmente consigo ver nós não apenas como uma família, não apenas como um time profissional, mas por eu ser uma pessoa muito introspectiva, acredito que essas amarras vão sendo quebradas com o tempo. Eu já tô aqui há, o quê? Praticamente 7 meses. E assim, eu já consigo chamar vocês, além de família, de amigos. A gente já saiu daqui do trabalho, terminou, foi assistir filme junto. Vamos sair agora também, quando acabar aqui o podcast. A gente é rolezeiro. Rolezeiro. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente tem criado, ainda mais por eu ser o membro mais novo do time, eu vejo isso aqui como, pô, não é apenas um time profissional. É uma família, são amigos que eu posso contar para os momentos mais complicados da minha vida. Eu não chego a me abrir tanto com algumas coisas, sobre coisas fora daqui do trabalho, mas eu sei que posso contar com cada um de vocês nos momentos que eu mais precisar. Eu sou muito grato por tudo isso. Ah, cara, eu sou muito grato, assim. A minha mentalidade mudou totalmente depois que eu conheci vocês, a gente começou a trabalhar junto. E a gente vai mudando, né, a cada dia e tudo mais. E uma coisa que, assim, por eu ser cristão, eu acredito muito é que Deus nunca coloca a gente em lugares aleatórios. Ele nunca coloca a gente em salas, em locais que sejam simplesmente coincidência, né? E acredito que vocês chegaram num momento da minha vida onde eu estava pedindo a Deus e agregou tanto e agrega tanto que para mim é sobrenatural, sabe? Passa do natural, porque a minha mentalidade mudou, a minha perspectiva mudou, sabe? Hoje, situações que eu vejo, né? Às vezes eu passo por algumas situações que eu falo, cara, eu não vou conseguir. Mas eu lembro de coisas que o Kimura falou, de coisas que a Rafa falou, porque a gente sempre tá, literalmente, a gente fica um do lado do outro, né? A gente aprende cada dia, o Gustavo também. Que eu faço, nossa, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, tipo, eu consigo, sabe? E isso é muito bacana, porque isso passa do natural pra mim, sabe? Isso passa de uma simples relação de trabalho, isso passa de uma simples, de um simples momento, sabe? Profissional. Então, pra mim, vocês são essenciais na minha vida, sabe? Você tem que... Uma coisa, assim, que uma vez eu ouvi, né? Você tem que estar com pessoas que te façam crescer, né? Tem que estar com Sim. pessoas que te ajudem a chegar no objetivo que você tanto almeja. E vocês são essas pessoas, sabe? Acho que se eu pudesse resumir
vocês são facilitadores do meu sonho. Então, Caralho. é muito bacana, sério mesmo, é muito bacana ver como que a gente se trata, como que a gente se mantém, não porque seja fácil, porque não é. Tem dia que não é fácil mesmo. Mas a gente vê esse background, como eu falei anteriormente, né? A gente vê esse cuidado, enfim. Mas é totalmente, assim, pra mim, faz total diferença, sabe? Então, eu me vejo com vocês, quero vocês pra minha vida e é isso. Não, justamente, né, cara? Eu acho que cada um de vocês tem uma característica diferente que me fazem também evoluir, né? Me fazem crescer. Primeiro, eu tive que aprender a crescer como um líder, né? Aprender a entender que vocês escutavam cada um de uma maneira diferente, que eu podia tratar vocês cada um de uma maneira diferente, que eu não podia ser igual com todo mundo. E quando eu entendi isso, eu acho que a nossa família melhorou muito desde quando começou, né? A gente sempre teve uma liberdade muito grande, né? De estar junto, né? Como vocês falaram no início, né? A gente passa muitas horas juntos. Então, se o ambiente fosse ruim, seria muito, muito ruim passar muitas horas juntos com vocês. Mas não é o que acontece. Então, assim, eu aprendo com cada um de vocês. O jeito do Gustavo de ser... o Gustavo tem uma característica muito legal, que quando você chega num lugar, tu não tá preparado, né? Tu sempre fala assim, oi, bom dia. O Gustavo, ele levanta e te dá um abraço. Aí tu fala assim, caraca, cara. Desarma, né? Desarma o sujeito, né? Então, assim, isso é uma característica muito legal de uma pessoa que eu nunca tive, assim. Então, normalmente eu chego, às vezes, eu já chego já meio suado, né? Bom dia. Aí eu recebo um abraço, eu falo, cara, Bom dia. 30% do que eu iria falar já diminuiu. Então, assim, é uma característica bem legal, uma coisa diferente. O Aspira, pô, tem o jeito dele leve de levar a vida, de escutar um feedback, de trazer um feedback, de fazer as coisas. A evolução que você tem tido também, cara, me faz muito feliz, porque eu sei que também faço parte disso, de olhar, de ter plantado aquilo com você desde o início, e ver hoje o homem que você está se tornando, não só na parte de trabalho, né, na parte técnica, mas também como um homem está evoluindo. Isso também eu acho que é muito interessante, a gente em tão pouco tempo junto, menos de 2 anos. A Rafa, eu sempre falei com ela, cara, você é um... Eu sempre, assim, modéstia à parte falando, sempre falei, cara, eu acho que eu sou diferente de algumas outras pessoas, eu vejo as coisas diferentes do que outras pessoas. E eu sempre falei com a Rafa, eu acho que você é igual a mim, cara, você vê as coisas, você é nova, você não acredita nisso, mas você é muito assim. Então, eu sempre falei isso pra ela, e ela ficava meio assim. E aí eu falava, cara, um dia você vai ser nossa sócia, cara. Ela assim, olhava, ela queria isso, mas não sabia se vender ainda, né, direito. Então, assim, eu fui plantando com ela essa conversa, e hoje ela é nossa sócia também aqui na empresa. Então, assim, olha como é legal a gente trazer pessoas, acreditar nas pessoas e ver elas evoluindo, como eu vejo vocês 3 evoluindo, assim, absurdamente. Então, isso para mim é o que eu acho mais legal dentro dessa empresa. Além de vocês, eu tenho o Rafael, o nosso amigo Ugly, que era um cara que, quando eu conheci ele era marmorista, eu nunca sei falar. Mas ele, me pediu uma oportunidade, ele entendeu que ele, poderia mexer na câmera, ele começou tirando foto, fazendo vídeo. Hoje eu já tenho a liberdade de deixar ele sozinho, cuidando de um cliente. E ele consegue fazer um vídeo e tá aprendendo a editar. Então foi um cara que veio do início, eu consegui mostrar para ele não só uma profissão, mas também um estilo de vida que hoje os caras falam até que ele parece até um pouco comigo, né? Já na maneira de dar esporro nos outros. Então, assim, além disso, tem a Vitória também, que não tá aqui com a gente. Infelizmente, mas que da mesma maneira que eu sempre falei, cara, você é a nossa social media do autódromo, você é braba, cara, isso aqui. Ela é mesmo. E ela começou devagarzinho, hoje, poxa, ela trabalha com a gente, tá no nosso time. Então, assim, ver que eu consegui também meio que montar a Liga da Justiça aqui das agências. Os Vingadores. Os Vingadores, junto com vocês, para mim também é algo que me deixa muito feliz. Então, eu não poderia deixar de citar o Rafael e a Vitória também, que são parte disso também. Citar também o Felipe, que foi um cara, meu irmão, que é o nosso sócio também. E, assim, foi um cara que acreditou em mim desde o início. O próprio Projectcast também é um sonho que eu tive, que eu conversei muito, falei, cara... E eu tive também
essa credibilidade para tocar a agência, para fazer a parte do Projecast. Então, assim, eu não tenho como não citar essas pessoas. O Douglas também, que está comigo desde o início, nosso primeiro vídeo que a gente fez do Macacão, e hoje a gente está evoluindo absurdamente. Sim. São pessoas que, assim, na parte empresarial, são fundamentais para tudo isso que a gente tem hoje. Então, assim, quero agradecer vocês. Tamo Muito junto. obrigado pela família que a gente tem aqui, pelo que a gente tem de verdade mesmo, né? A gente trabalha, o Aspira falou muito bem, cada cliente que entra na agência, o nosso sentimento não é que a gente está pegando uma conta para cuidar. Sim. É um sentimento de que a gente está cuidando de um sonho de uma pessoa. E eu penso para mim que cada conta é uma pessoa que depende daquilo para sobreviver. Então, se eu errar com aquele cara, esse cara às vezes não vai ter o dinheiro de comer, não vai ter o dinheiro da família dele, às vezes Sim. vai ter que mandar algum funcionário embora e esse funcionário depende daquilo. Então, tudo isso pesa sobre os meus ombros. Então, assim, quando eu penso em cada cliente que a gente tem, eu penso exatamente dessa maneira. Então, eu acho que a gente... por isso que tem tanta responsabilidade, por isso que às vezes a gente briga tanto, Sim. mas é justamente por entender que Algo sério. cada cliente realmente ele é um sonho que a gente está cuidando. Então, eu acho que isso é o bonito da nossa profissão, né? Sim. Então, é isso. Acho que falei demais aqui, né? Mas, Foi mais uma vez, ótimo. queria agradecer vocês por estar aqui presente, vocês que fazem tudo isso aqui acontecer junto comigo. Toda a agência Projetax, a gente é uma família mesmo, como a gente acho que deixou bem claro aqui nesse podcast. E é isso, gente. Acho que vamos fazer um encerramento com um tchauzinho de geral. Mas antes, isso. falando, se inscreva aí no canal da agência no YouTube. Isso aí. Se inscreva, porque isso é muito importante. Então, gente, é isso. Tchauzinho. Mais um podcast ficando aqui, mais um podcast. Compartilha com geral. O Aspiro já falou que vai postar no Instagram. Tamo aí. Inclusive já postei story. É isso aí, gente. Então, tamo junto. Valeu, gente. Mais um podcast no ar. junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.